Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje é terça-feira, 5 de agosto de 2025. Eu estou na área para comentar as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Cheguei em Bragança Paulista, local da ocorrência. Amanhã o Botafogo enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil. A gente está aí com uma boa vantagem, 2-0, resultado construído no Newton Santos. Perder até de 1-0, a gente passa para as quartas de final. Aqui está uma friaca, irmão. Nesse momento, 14 graus, madrugada, final de noite. Temperatura vai cair ainda mais. Tá um frio. A gente tá reclamando lá do Rio de Janeiro. Nossa, tá frio no Rio. 18 graus, 19 graus. É, meu irmão, aqui acho que na hora do jogo vai estar uns 12. Então, a torcida, o pessoal que tá vindo para cá, venham com agasalho, né? Venham preparados, porque não vai ser brincadeira, não, a arquibancada, né, e acompanhar esse jogo do Botafogo contra o Bragantino amanhã. A gente vai falar dos relacionados, falar aqui também do John, que não está entre os relacionados, do Neto, que está chegando, e vamos esquecer um pouco, né, todo esse noticiário, né, muitas notícias, Eagle, Ares, Textor, a imprensa, né, ali a gente sabe que umas pessoas a gente pode confiar, outras nem tanto. Então vamos deixar isso, né, para amanhã, para depois de amanhã, e agora vamos focar nesse jogo que é muito importante o Botafogo passar, não só porque não chega nas quartas de final desde 2017, mas olha, dinheiro, Copa do Brasil, você vai avançando e você vai ganhando muito dinheiro. O banner tá na tela agora para lembrar a todos vocês de já chegarem junto, like, viu minha cara aqui? Like preventivo, ative as notificações, inscreva-se no Setor Visitante, você que está acompanhando, está chegando aqui pela primeira vez, quer saber das últimas notícias, quer uma resenha que fale do Glorioso, chegou no canal certo, inscreva-se e tem um clube de membros a partir de R$ 5, vocês ajudam bastante aqui o canal. Bom, primeira notícia, cara, é a do John, né? O John teve aí, essas últimas horas, a sua negociação praticamente encaminhada para o West Ham, né? Vai realizar um sonho de jogar na Premier League e, com isso, está fora do jogo do Botafogo pela Copa do Brasil. Uma notícia chata, queria que o John continuasse, é um goleiro que eu confio, falhou algumas vezes, inclusive na semana passada, como outros goleiros falham também, a gente vê isso sempre no futebol, até os melhores às vezes cometem erros. O John foi muito importante nas conquistas do Botafogo na temporada passada, foi muito importante tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Era um goleiro que vinha crescendo também, tem 29 anos, ou seja, ainda tem uma margem para evoluir, e acho que esse ano a gente viu o John até sendo mais importante, principalmente porque o Botafogo também não começou da melhor maneira possível, estava um time muito exposto, um time ainda que não tinha se encontrado, e o John foi responsável, por exemplo, por evitar uma goleada do Racing na Recopa. É difícil, né, você encontrar um goleiro bom, mas hoje o Botafogo tem esses recursos, tem essas ferramentas, né, para ir atrás, né, de um substituto. Amanhã o Léo Link vai ser o titular. O Léo Link é um goleiro que ainda não conquistou confiança da torcida, né? O torcedor fica meio preocupado. Pô, será que o Léo Link é suficiente? Será que ele aguenta o tranco, né? Porque o Neto está chegando, mas até o Neto chegar, até o Neto entrar no bid, até o Neto poder entrar em campo, até o Neto estar 100%, talvez se demore, a gente veja aí o Léo Link como titular em mais algumas partidas. O Léo Link foi, né, em alguns momentos também titular no Atlético Paranaense, um goleiro com potencial, jovem, que está buscando aí, né, um espaço no futebol, buscando espaço aqui no Botafogo, e acho que tem que aproveitar esse momento, né, e a partir de amanhã, né, passar confiança aí para o nosso novo goleiro, né, pelo menos até a chegada do Neto, mas vai ser o responsável aí por defender a baliza do Botafogo, o Léo Link. Eu, sinceramente, não fico muito assustado assim, o Léo Link vai ser o titular. Pode até errar, como o John errou no jogo passado, mas não é algo que me deixa meio receoso, assim, de acho que vai dar merda. Se fosse o Raul, aí seriam outros 500, com todo o respeito, mas o Raul é um cara que não me passou muita confiança, e a gente viu o Raul várias vezes. O Léo Link a gente viu poucas vezes, e a gente viu também ele algumas vezes lá no Atlético Paranaense. Nas vezes que ele jogou lá, eu acho que ele não deixou assim nenhuma impressão ruim, assim, que fizesse com que a gente desconfiasse do potencial dele. Vou colocar aqui na tela, né, essa notícia que o torcedor do Botafogo
estava aguardando, né? O Botafogo perde um titular, mas repõe, né, com um jogador que tem muita experiência, né, no futebol europeu, também, assim como o Léo Link, né, passou pelo Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que foi, né, um time aí que mais revelou bons goleiros nos últimos tempos, né? A gente lembra de vários aí que chegaram, inclusive, à seleção brasileira. O Neto, um deles, jogou 2 temporadas como titular na Fiorentina, 2 temporadas como titular no Valência, 2 temporadas como titular no Bournemouth, lá na Premier League, e foi reserva no Arsenal, na Juventus, no Barcelona. Escolhas, né? Tem goleiro que, enfim, em vez de continuar ali na zona de conforto, num time que não tem tantas pretensões, tenta, né, esse salto para uma equipe maior. É muito mais difícil, né? O Neto acabou não conseguindo virar titular, loucura em nenhum desses times, mas é fato que tem muita experiência e acho que chega aí para, como até o Serginho falou, né, no podcast do GE, que a gente fez ontem, né, o Serginho falou que é um cara que vai fazer, né, essa passagem de bastão para o Léo Link, né? O Botafogo vê o Léo Link como um goleiro com muito potencial e o Neto como aquele jogador experiente que chega para ser titular nesse primeiro momento e que vai transmitir ali um pouco da sua experiência, da sua vivência no futebol para ensinar, né, um pouco as coisas para o Léo Link, né? Passar toda essa sua experiência, como eu falei. Então, acho que é uma contratação que faz sentido, talvez faça até mais sentido do que o Carlos Miguel, que era um goleiro que todo mundo adoraria ver aqui no Botafogo, né? Um goleiro mais caro, um goleiro que, enfim, teve aí atuações boas recentes pelo Corinthians, né? Depois foi vendido para o Nottingham Forest, mas a verdade é que tem poucos jogos no profissional, né? Então, eu acho que o Neto ele traz mais garantia de segurar esse rojão, que é ter que chegar no gol do Botafogo no momento em que a gente está nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, né? Podendo ir para as quartas da Copa do Brasil, nas oitavas da Copa do Brasil, o Neto não vai jogar, mas deve jogar na Libertadores. E aí tem um problema, né? Que era o que a gente já tinha falado aqui algumas vezes. O Botafogo vai ter que gastar uma das 5 inscrições com um goleiro. Então já é mais um problema para as oitavas de final da Libertadores, né? O Botafogo que busca um camisa 9, busca um zagueiro, e talvez a gente não tenha todas essas opções. Podem até estar no clube ajudando no Brasileiro, ajudando na Copa do Brasil, mas nas oitavas de final da Libertadores ainda não vão poder, porque o Botafogo vai ter que inscrever o Neto, que é o goleiro novo, mais 4 jogadores. Enfim, vou colocar aqui na tela, né? A gente tem essa notícia do John, que não foi relacionado, mas, né, outros jogadores aí que não vinham sendo relacionados, como por exemplo o Jefinho, vão viajar, ou melhor, já viajaram com a delegação para São Paulo. Não sei se o Botafogo está em São Paulo, não sei se o Botafogo está em Campinas, não sei se o Botafogo está em Atibaia. Normalmente fica em Atibaia, aqui perto de Bragança Paulista, né? Nunca fica na cidade de Bragança Paulista, sempre fica mais ou menos perto. Mas os jogadores já estão lá, viajaram, né, um pouquinho depois que eu saí 1h45 do Rio, acho que os jogadores devem ter saído umas 2h30, 3 horas, já chegaram aqui, e a gente, que não vai ter o John, né, negociado, praticamente negociado com essa, o Caio Pantaleão, machucado, e o Cuiabano também, né, 2 preocupações, mas a gente vai ter o retorno do Jefinho e do Natan Fernandes. O meio atacante Jordan Barreira, que sofreu uma entorse no tornozelo, segue fora, assim como o Bastos, né, que todo mundo já sabe, que está se recuperando de uma cirurgia. A gente tem aqui na lista de relacionados o Christian Lor, o Léo Link e o Raul, um goleiro equatoriano de apenas 18 anos, fazendo parte dessa delegação do Botafogo. O defensores, o Alex Telles, Alexander Barbosa, David Ricardo, Marçal, Mateu Ponte e Vitinho. A gente amanhã, provavelmente, né, vai ter uma zaga com 2 zagueiros canhotos, o David Ricardo e o Barbosa. Da última vez contra o Cruzeiro, ali quando o Pantaleão saiu, o Barbosa jogou pela direita e o David Ricardo fez o lado esquerdo, e a gente confia no David Ricardo, né, é um bom zagueiro. Sem o Cuiabano, o Alex Telles vai ser titular com o Vitinho, muito provavelmente. Os volantes, Alan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Newton. Não sei se o Danilo vai fazer a sua estreia nesse jogo, logo contra... Estreia como titular, né? Porque ele estreou contra o Cruzeiro. Mas não sei se ele vai fazer sua estreia como titular nesse jogo contra
o Bragantino, né? Não sei se de repente vai escalar o Newton com o Marlon Freitas. Vamos aguardar a escalação que só sai uma hora antes. Os meias atacantes Joaquim Correia, Montoro, Santi Rodrigues e Savarino. Além deles, no ataque, Arthur Cabral, Jefinho, Mastriani, Matheus Martins e Natan Fernandes. Então o Botafogo ganha uma opção para ponto. O Jefinho, o Natan também voltando, né? Além do Matheus Martins. E a gente, de repente, pode ter ali, né, algumas surpresas nessa escalação do Botafogo. Não acho que Matheus, Natan e Jefinho possam ali começar como titulares. Talvez o Natan, dependendo ali de como que ele está fisicamente, porque vinha sendo utilizado pelo David Ancelotti, mas de repente a gente pode ter um Joaquim Corrêa, né, começando como titular nesse jogo, Savarino no banco, né, tem que ver como é que está essa condição física do Arthur Cabral. De repente, será que a gente pode ver o Natan no lugar do Arthur, como a gente viu em alguns minutos contra o Vasco? Enfim, vai ser um jogo muito importante. Amanhã, 19 horas, Botafogo e Bragantino. Estarei lá acompanhando. Os ingressos para a torcida do Botafogo já estão esgotados, né? A gente vai ter a famosa massa compacta, né, tomando conta ali do setor visitante e apoiando o nosso glorioso do início ao fim do jogo. Amanhã eu volto com a nossa live pré-jogo e também tem a nossa live pós-jogo. Queria mandar um abraço aí para todo mundo que acompanhou mais um vídeo. Quero saber a opinião de vocês com relação ao time que deve ser escalado no jogo de amanhã. Se vocês fossem David Ancelotti, qual seria a escalação do Botafogo para enfrentar o Bragantino? Lembrando que a gente tem essa vantagem de 2 gols de diferença. Rapaziada, deixa eu colocar aqui, né, o recado do patrocinador Golcase. Dia dos Pais no final de semana, domingo, Dia dos Pais. Então, você que ainda não escolheu um presente para dar para o seu coroa, entra no site da Golcase, acessa o QR Code que está aí na tela. Estou sentindo falta das minhas garrafas, queria muito que elas estivessem aqui, mas não trouxe, com medo depois de perder. Mas tem as garrafas, tem o copo térmico, que eu também sempre sinto falta, as capinhas, né, o carregador, enfim, tem muita coisa, muito produto. A mochila eu trouxe. Minha mochila está aqui, obviamente, sempre fazendo companhia nessas viagens do setor visitante. Então entra no site da Golcase, o link está na descrição, ou então acessa o QR Code que está na sua tela para você conseguir o melhor desconto possível. Usa o cupom GOLSETOR, que é o cupom do setor visitante. E amanhã, Copa do Brasil, Botafogo joga, o mercado já está aberto e você já pode fazer a sua fezinha na Vebet. Como? Acesse o QR Code que está aí na sua tela, ou então entra nesse link. Esse link aqui é o link do setor visitante, está na descrição, já te joga para o site e você vai poder acompanhar todo o mercado. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Rapaziada, até amanhã. Meus amigos e minhas amigas, muita sorte para o Botafogo. Vamos esquecer um pouco essas notícias que estão aí saindo em tudo quanto é canto. Não vamos esquecer para sempre, né? Não vamos esquecer. A gente tem que estar sempre acompanhando. Mas até amanhã, eu acho que faz muito bem a gente desligar um pouco da cabeça dos bastidores e pensar em campo e bola. Tamo junto, grande abraço e amanhã.